Fala galerinha do Comentário Nerd, beleza? Aqui quem tá falando é o Henrique e hoje nós vamos fazer a homenagem ao último dublador que ficou faltando, né? Desses 4 dubladores que infelizmente nos deixaram aí. Então hoje nós vamos fazer uma homenagem ao dublador Carlos Marques. Banquete, presunto assado, batata doce. Homem-Aranha? Quem é que você esperava? Peter Pan? Sim, galerinha, nessas 2 últimas semanas foram semanas bem complicadas na dublagem. Quem acompanha o canal viu, tivemos homenagem pro dublador Dário de Castro, que nos deixou, pra Ana Lúcia Menezes, que nos deixou, pra Yara Rissa, que nos deixou, e obviamente que o Carlos Marques, que foi o 4º dublador que nos deixou em mais ou menos 2 semanas, também merecia um vídeo falando da carreira dele, falando da importância dele pra dublagem, e hoje nós vamos aí nos aprofundar um pouco nos mestres das dublagens, né, falando da carreira do Carlos Marques, um dos dubladores aí mais marcantes dos anos 70, 80 e um dublador que teve presente na vida de muita gente. Carlos Marques de Oliveira nasceu na cidade de Conselheiro Lafayette no dia 22 de março de 1933. E antes de ingressar na dublagem, ele começou a sua carreira como radialista na rádio Itatiaia como locutor em 1953. Depois de um tempo, ingressou nas emissoras associadas, ingressando primeiramente na Rádio Mineira e posteriormente na Rádio Guarani, trabalhando simultaneamente nas 2 rádios. E quando ele ingressou nessas rádios, na verdade ele era um ator de radionovela, aonde ele atuou nas novelas Corações Inquietos de 1956, Os que Não Devem Nascer de 1956. E no início de 1956, desse mesmo ano, ele acabou vindo para a cidade do Rio de Janeiro, para trabalhar na Rádio Tupi, rádio que era uma das mais importantes do país. E na Rádio Tupi ele trabalhou mais ou menos por 1 ano, até o final de 1956. Quando ele saiu da Rádio Tupi e ingressou na Rádio Nacional. Na emissora Rádio Nacional, ele atuou em outras várias novelas, como por exemplo, Vende-se um Véu de Noiva, de 1966, A Grande Ambição, de 1957, Até Morrer de Amor, de 1957 e É Proibido Fazer Milagres no Corredor, de 1959. E assim como muitos dos dubladores mais antigos, né, dos primeiros dubladores que nós tivemos, o Carlos Marques começou atuando na radionovela e da radionovela já trabalhando com áudio, obviamente ele começou a se interessar pela dublagem. E a carreira dele começou na dublagem em 1958, na Herbert Richards. Nesse período ele começou na dublagem e ainda trabalhava nas radionovelas. Nos anos de 1960 esteve também na Cine Castro, TV Cinesom, Dublação Guanabara. E nos anos de 1970 ele continuou nas redes de outras empresas e também passou a atuar na Televox, atuar na Tecnissom, Perifilmes e Croma. E desde então, o Carlos Marques passou a atuar em basicamente todos os grandes estúdios de dublagem do Rio de Janeiro. Foi então que em 2010 Carlos Marques estava apenas atuando no estúdio da Delarte. Ele na verdade trabalhava em alguns trabalhos esporádicos, principalmente quando ele era escalado pelo seu grande amigo, o excelente dublador e diretor de dublagem Mário Monjardim. E foi então que em 2017, depois que o Mário Monjardim acabou adoecendo e se aposentando, o Carlos Marques aproveitou também e acabou se retirando da dublagem junto com seu grande amigo. E infelizmente ele veio a falecer no dia 19 de abril desse ano, nos deixando com uma carreira espetacular na dublagem. Essas 2 glamurosas? Dessa vez, patrão, eu acho que você exagerou um pouco demais. Agora vamos falar, obviamente, dos principais trabalhos do Carlos Marques, é a parte que vocês mais curtem, eu também. Uma peculiaridade do Carlos Marques é que, para muitos, ele era um dos dubladores mais importantes da história do Looney Tunes aqui no Brasil. Isso porque ele dublou vários personagens por muitas produções. Destaque para o Patolino, o Gaguinho e o Hortelino. A cauda branca também. Assim como essa? É, e ele pula sem parar, assim. Ao pato. Ao coelho! Ei, Isabinha, volte, acabaram as balas. Acabaram-se as balas? Deixa eu ver uma coisa aqui, espera aí. Eu vou cuidar dela agora mesmo. Outro personagem marcante da carreira dele foi o Garfield. Presunto assado, batata doce, molho agridoce, milho. Que é isso? Parece um delicioso rocambole. Um verdadeiro gourmet jamais se recusa a experimentar uma novidade. Ele também foi o dublador do Homem-Aranha da animação de 1967, que é aquela clássica animação que rendeu vários memes. Tia May, aqui fala o Peter. Alô, quem é que está falando?
falando? Tia May, sou eu, o Peter. Ligação. Além disso, ele dublou o Moleza no Esquilo Sem Grilo, o Weller no Capitão Planeta, o Hércules no Spiff e Hércules, o Bombom no Bombom e Mau Mau. Feito! Uma cabine telefônica quentinha! Acho que tem alguma coisa a ver com a cabine. Então, já que a cabine é minha, eu vou primeiro. Tem a seu favor, Moleza, e a sua lealdade. Obrigado, esquilo secreto. Puxa, você tem mesmo um grande coração. E o último trabalho de animação dele que eu vou trazer pra vocês hoje é o trabalho dublando o Robin na animação Super Amigos, que, cara, essa animação era divertidíssima, não é da minha geração, mas mesmo assim eu assisti pra caramba e a dublagem é espetacular. De acordo com os cálculos, temos que inverter a polaridade do satélite da Liga da Justiça para poder inverter os efeitos do raio mutante de Luthor Batman. Mas o Carlos Marques era muito conhecido por ter dublado muitas animações, porém, ele também dublou muitas séries, ele dublou muitos atores. Sendo eles o Danny Woodburn no Conan o Aventureiro, o Ed Begley Jr. em As Novas Aventuras de Christine, ele também dublou o Stephen Collins no A Lenda do Macaco Dourado, além disso ele dublou o John Cage no Ally McBeal. Eu tenho medicamentos no avião. Bueno. Eu vou limpar os ferimentos desse homem e dar uns remédios. Amanhã vamos saber se ele vai sobreviver. Escute, Cromos vai querer ficar pelo menos até amanhã para ver se o tiro melhora. Você acha que... Também foi o dublador do Homem-Aranha. Sim, ele dublou o Homem-Aranha na série de 1977. Desculpe tê-lo assustado, mas eu tenho que falar com o senhor. Eu tenho algo importante. Podia ter telefonado. Acreditaria se eu dissesse que era o Homem-Aranha ao telefone? Você tem razão. Ele também foi dublador do Dick Tramer no Twin Peaks. Também foi dublador do Jess Vasquez no clássico Barrados no Baile. E também dublou o personagem Soga no Ultra Seven. Olha a piada, esse daí já. Deixa, vamos. Desculpe, senhor Saga, eu não queria ofendê-lo. Como sabe meu nome? E você é Furuashi, o homem mais forte da Ultra Patrulha. E o que deseja de nós? Muita coisa. Então é isso, essa foi a nossa homenagenzinha de hoje, homenagem ao dublador Carlos Marques, dublador que era muito conhecido por ser um dos dubladores mais presentes, né, nas animações do Looney Tunes e em várias outras animações. Meu pai, por exemplo, que tem mais de 60 anos, quando ele viu que o Carlos Marques tinha morrido, eu mostrei os personagens, meu pai basicamente conhecia todos. Ele é um dos dubladores da primeira safra aí dos grandes dubladores que dublaram muitas animações. Ele, junto com o Mário Monjardim, fizeram história na dublagem, dublando várias animações. E infelizmente o Carlos Marques nos deixou, como eu falei, né, 4 dubladores nos deixaram recentemente, no ano passado mais de 10. A gente está vivendo um período muito complicado, mas fica aqui a nossa homenagem a esse excelente dublador, aos todos os dubladores que nos deixaram, e a gente agora vai tentar intensificar mais esse trabalho aí, mostrando mestres da dublagem, fazendo homenagens para dubladores. Então, lembrando, comenta aqui embaixo outros dubladores aí que vocês queiram conhecer a carreira. Tem uma playlistzinha aqui no canal que já tem de alguns dubladores que talvez vocês queiram saber e não tenham visto. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Carlos Marques, fica aqui a homenagem para você, seja onde você estiver. Por hoje é só. Um abraço e até o próximo vídeo.